Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aqui do Sport Center, que tá ao vivo passando ali, então eu vou capturar logo na hora aqui, falando sobre esse empate aí, Flamengo e Corinthians. Então, como trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, like no vídeo. Aqui em cima tem o QR Code do Pix, você pode mandar para fortalecer a gente aí. Qualquer valor vai ser de grande valia. Se não puder ou não quiser, máximo respeito. E é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Pô, e agora a gente fala sobre a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, sem gols lá na Neoquímica Arena, mas tem muito assunto pra gente falar aqui no Sport Center. Amigos do Sport Center, começou a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e logo de cara um ponto positivo. Recorde de público na Arena Neoquímica com mais de 47 mil torcedores. Rapaziada, eu não vou falar muito nesse vídeo não, porque ele tá ao vivo ali, então, e eles têm uma janela curta, então eu vou deixar correr esse daí e depois a gente comenta no final. Com a bola rolando, foram poucas as emoções. No primeiro tempo, o Gabigol logo no primeiro minuto teve uma chance. Depois, o Corinthians criou com o Renato Augusto no finalzinho. Ainda durante o primeiro tempo, o Yuri Alberto foi travado numa falha do Léo Pereira pelo Thiago Maia na hora da conclusão. E teve o lance mais importante, que influencia no jogo da volta, o terceiro cartão amarelo do João Gomes, que está suspenso para a grande final no Maracanã. Juiz ruim demais. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. O Gabigol obrigou o Cássio a fazer uma boa defesa num chute cruzado. Logo depois, o próprio Gabigol, após um cruzamento da direita, fez com que o Cássio fizesse a sua melhor intervenção na partida, grande defesa, e uma bola do Davi Luiz no travessão. Caraca, que assustou a torcida corintiana. Davi Luiz tinha até o muito final, que entrar. Uma chance ali, outra ali, mas nada muito consistente. Teve até queda de energia elétrica, o jogo ficou parado por pelo menos 5 minutos na parte final. E claro, o lance que mais chamou a atenção, um suposto pênalti de Léo Pereira colocando o braço na bola aos 36 minutos. Para mim foi um jogo equilibrado. Pode uma vez ou outra, deu a sensação que eles tiveram mais por cima. Naturalmente, e nós noutros momentos também mais por cima. Acabou por ser um jogo equilibrado, o empate não é desajustado. Eu acho que nós fizemos uma boa partida, num todo. Era um jogo que exigiria, como exigiu das duas equipes, uma concentração muito grande. Qualquer falha, qualquer erro poderia ter sido fatal. E talvez tanto uma quanto outra equipe não se expuseram tanto, justamente porque nós ainda teremos aí 90 minutos de um jogo em igualdade de condições, onde tudo pode acontecer. Nessa tela aí, foi o Thiago Maia, olha só, no empate contra o Corinthians, como ele lidera no ranking do Flamengo, né, comparando com seus companheiros, vários quesitos. Recuperações de posse de bola, 7, então foi o primeiro, ele lidera o quesito, assim como chutes bloqueados, inclusive um, né, que era meio gol. Intervenções defensivas também foi o que liderou no quesito, e passes completos, 52, foi o segundo melhor. Brabíssimo. Do ranking do elenco do Flamengo. Mas falando sobre o jogo como um todo, vocês gostaram? Vocês tinham expectativa maior? Eu confesso que em um certo momento, acho até pela tensão do jogo e eu achei o jogo meio morno. Mas dá pra entender que é uma final de Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, né? Em 2 jogos. Eu te entendo. É que eu acho que passa na cabeça também, na cabeça dos pés dos jogadores, em algum momento eu não posso errar. Uhum. Então, porque se eu errar, pode ser o fim. E então tem um limite para criar, para ousar. Mas eu achei a partida, em alguns momentos, assim, bem interessante de correria, de tentativa de tomar. Esse jogo precisa ser meu. E o Flamengo começa melhor, o Corinthians tenta pegar, e depois o Flamengo retoma. Em alguns momentos o Corinthians... As mudanças do Corinthians, sério, que eu lá em casa fiquei pensando... O que está rolando? O que é isso? Mas as mudanças, para mim, melhoraram o time naquela faixa do jogo. Porque o Corinthians ali me parecia mais entregue. E eu acho que tem tudo a ver com a questão física. Mas eu gostei do jogo. Eu acho que... e só rapidamente lembrando de ontem, né, quando a gente falou aqui de quem pode decidir a partida, ninguém decidiu. Eu acho que se alguém tivesse
Quem mais decidiu foi esse A aí, gente ó. acertou. Eu e o Thiago Bruno Maia. Vicari. Eu e o Bruno Vicari, Cássio, do lado do Corinthians. Ah, mas eu achei que o Thiago Maia Porque foi você o... lembra no nosso top 5? Não, mas que tinha do Corinthians. Eu botei Sim. ele também. A gente botou. Vocês mas botaram eu Renato e botei Renato, Cássio. verdade. E acabou que o Cássio também foi importantíssimo no. Os dois que defendem, né? O Thiago Maia do lado do Flamengo e o Isso. Cássio do lado do O Corinthians. Thiago foi o principal jogador da partida. Ah, boa. E você, Mário, gostou do que viu Gostei. ou um pouco. Assim, pra mim tem alguns pontos ali pra gente analisar. Pro lado do Flamengo, primeiro, não foi um 0-0 onde os times estavam mais preocupados em não perder. Isso não aconteceu. Deixar Como pra semana que vem, né? Exatamente. É Como, igual por quando a exemplo, bola para no meio do totó e que ninguém consegue acertar e E fica aí os você dois fica levantando a pebolinhos. mesa. Tudo Isso. pebolinho. E aí você fica olhando assim, vai chutar você, não vai você. Isso. E ninguém sai do Aí lugar. você dá né? aquela roubada levantando a mesa. Porque, por exemplo, durante a temporada eu criei uma expectativa tremenda com o Atlético e Palmeiras lá no começo, acho que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e foi um 0-0 onde os times não quiseram perder. Isso ficou muito claro. E esse 0-0 não foi, tá? Não foi de time que não quis perder. Foi de times que entendiam onde tinha um limite ali de criação, como o Marra falou, porque a partir dali ficaria muito exposto. E eu acho que pro corintiano fica uma sensação de que, assim, pra mim teve um determinado momento em que o Flamengo tinha a bola e começou a empurrar o Corinthians pro seu campo defensivo. Aí eu pensei, putz, olha lá a armadilha, caiu, não vai conseguir sair. Não, conseguiu sair. Então eu acho que o Corinthians, ele entendeu um momento certo da partida em que, ó, a bola tá com o Flamengo, a gente tem que entender que eles são superiores na criação, então vamos se defender bem? Vamos. Deu brecha, vamos atacar. E eu acho que isso aconteceu e acho que o corintiano pode ter essa sensação de um trabalho que evoluiu com o Vitor Pereira. Das outras partidas que o Corinthians disputou, principalmente contra o Flamengo. Mas eu acho que é um 0-0 que reflete o momento da temporada dos times. Não é o melhor Flamengo jogando bola, porque para mim já aconteceu o melhor momento do Flamengo na temporada. E isso passa também por um Flamengo que está disputando títulos e que tem ali a obrigação de manter um bom nível, e não dá, tá? E um Corinthians que melhorou. Então, para mim, foi um 0-0 justo. Não sai daquele 0-0 que você fala, poxa vida, o Flamengo merecia a vitória, ou aquele 0-0 o Corinthians merecia a vitória. Não dá essa sensação. Não, acho que... Se o Corinthians tivesse vencido por 1-0 ou o Flamengo por 1-0, estaria justo. Eu acho que o Flamengo foi melhor por mais tempo no jogo. Mas, pelo que a gente viu... Porque é melhor, isso, concordo. Mas pelo que a gente viu em campo, se uma daquelas bolas... Se o corte do Yuri Alberto e se o Thiago Maia chega um pouquinho depois, estava justo também. Não teve nenhum grande absurdo. Mas acho que o Flamengo é melhor. E leva para definir em casa, já sendo melhor. Bom, a gente fala de personagens, e aí ontem na minha casa, na hora que rolou o lance lá da bola na mão do Léo Pereira, eu falei assim, eu achei que a Renata Roel ia ficar de folga. A Renata Roel deve estar na casa dela levantando igual um defunto, assim, vai ter papo de arbitragem. Já devia estar pensando em dormir. Já tava lá, que delícia, amanhã acordar 10 da manhã num brunch, mas nada disso. Papo de arbitragem agora no Sport Center, mas primeiro vamos ouvir o que os personagens lá do jogo falaram sobre a situação. Sobre o pênalti, foi pênalti claro. Acho que ele teve medo de dar o pênalti, falou que desviou. O zagueiro deles, o Léo, falou que não desviou nele a bola, foi direto na mão. Então acho que foi pênalti. Na Libertadores a gente tomou um gol assim que bate na mão também. Pelo amor de Deus. Acho que tem que ser pros dois lados a mesma coisa. Não conseguiu ver no VAR, lá em cima, com toda a tecnologia disponível, não conseguiu ver que aquela bola bate no braço, que o braço não está ao longo do corpo, que está em volumetria, que impede que a bola chegue no Juliano. Aí, Chorão. E ele não conseguiu ver isso. Nem teve dúvida, nem sequer chamou para análise. E isso é que eu acho estranho. Um absurdo, né? O VAR existe para isso. A bola, pelo que a arbitragem me passou, o VAR diz que a bola desviou na barriga. Isso é muito claro que não. A imagem é muito clara. Então a gente vai agora tomar as providências possíveis, né? Acredito que tenha sido um lance muito rápido ali, o jogador às vezes não tem reação porque ele está fazendo um movimento natural e espontâneo, ele não fez nenhum movimento abrindo a possibilidade de obstruir a passagem da bola. O seu Braulio Machado não viu o segundo amarelo clarinho, ao João Gomes. Mas o Dorival viu. O Dorival viu, logo a seguir tirou. Porque é segundo amarelo e é vermelho. E isto tem que ser visto. Foi uma arbitragem
muito boa e segura, digna de um jogo importante como foi. Só não tinha necessidade daquele cartão que infelizmente nos tira um jogador importante. Para mim, nestas duas decisões, saíram lesadas mais de 30 milhões de corintianos. Mais de 30 milhões de corintianos. Cara, essa boca. Bom, estamos aqui então agora para falar sobre arbitragem, é por isso que a gente recebe no nosso querido estúdio Renata Ruel, desde cedo já aqui na missão, tudo bem? Bom dia, Mari Achou que ia Marra. escapar, né, garoto? Bom de esporte. Tá Bom vendo dia. tudo bem, né? Até... É sempre assim com a arbitragem. A gente não elogia antes do jogo acabar, não tem como, Mari. Não tem como. É impossível. Mas, assim, é importante a gente também fazer uma leitura geral do jogo. Nós temos aí reclamações de um lado, reclamações do outro. Juiz horrível, picou o jogo. E eu acho que o lance decisivo é a questão da penalidade. Se foi ou não a penalidade do Léo Pereira. E eu gosto de falar o quê? A regra do jogo. O que o texto da regra do jogo fala? Regra 12. Infrações, faltas. O árbitro ele tem que analisar se o movimento do jogador era um movimento normal, comum para a jogada em si. Era um movimento, mesmo que amplie o espaço corporal, é um movimento que condiz com a situação, com o lance de jogo? E para mim, sim. Por quê? Quando a gente olha a foto, que a gente vê muito na mídia social, só a foto da bola batendo no braço, você fala, pô, o braço tá ali, mas tá afastado do A corpo. questão não é se houve ou não o toque. Houve o toque, mas é claro. em que Mas ele tá contexto tentando que tirar houve o o braço. toque, né? Exatamente. Qual é esse contexto? E aí é aquilo que a gente tem que analisar. O movimento é natural para o jogador. A regra não fala que porque o braço está afastado é infração. A regra não fala isso. A regra não fala se desviou a trajetória da bola é infração. Ela fala que o árbitro precisa analisar se o movimento era natural ou não para aquela situação. E para mim era. Por quê? Porque você vê uma bola vindo de surpresa, você vê um corta-luz rápido do jogador do Corinthians, e aí o jogador, o zagueiro, ele precisa ter o equilíbrio. A bola vem de repente, ele levanta a perna. A gente percebe que ele quer até jogar com a perna. E aí não consegue, porque é uma bola rápida, uma bola inesperada, muitas vezes depois do corta-luz do jogador do Corinthians. E para você levantar essa perna, você precisa de equilíbrio. E para você ter equilíbrio, você usa o braço. É normal você ampliar o espaço natural, o espaço corporal, para você ter um equilíbrio para chutar uma bola, para jogar uma bola. O Marra joga muita bola, eu sei disso, mais que a Mariana Spinelli. Não. E aí o Marra vai saber que esse equilíbrio é fundamental. Tô brincando. Mas até pra ouvir, Rê, porque assim, quando a Renata fala do lance, eu não fico mais com dúvidas. Como que vocês veem o lance? E depois, quando a imagem segue, a gente critica muito o jogador hoje, o marcador principalmente, que ele já vai marcar o atacante com os braços para trás. Porque ele sabe que qualquer bobeira... Bateu na unha... O árbitro pode interpretar, esse é o lance, né? O árbitro pode interpretar como pênalti. Então, quando o Léo é pego de surpresa com essa bola já vindo no braço dele, ele já tá fazendo um movimento para cortar com a perna e pôr o braço para trás. E tirar, né? Pra não ter erro. Tirar o braço. Exatamente. Porque a bola bate no braço dele e vai até para trás. Né? Ele não deixa o braço rígido, entendeu? Se ele deixa aquele braço ali rígido, que a bola bate, você vê que... dá uma manchete. Aí sim, não tenho dúvida que eu falaria pênalti. Sim. Mas nesse lance, nessa situação... O braço dele reage ao toque. O braço vai para trás, porque a bola toca. Se ele tivesse calculado, nossa, ferrou, preciso cometer o pênalti aqui, porque essa bola vai passar para o Juliano, o braço iria para frente. Sim. Ou às vezes se o Yuri Alberto bate na bola e com esse braço ele tira o gol, alguma coisa do tipo, acho que é um contexto diferente. Agora, Renata, você trouxe aí a regra 12. Eu achei ela bonita, linda, maravilhosa. Mas eu te pergunto, o que acontece? Porque você decorou a regra, falou, pode voltar no tempo, a gente vai ouvir a regra de novo. Por que as pessoas interpretam essa maldita dessa regra de tantas formas diferentes? Porque aqui não é pró-Flamengo, pró-Corinthians, pró-arbitragem, é pró-entendimento. Porque a gente vê o jogo
E o árbitro vai lá e fala assim, gente, mas ele também não ampliou o espaço, foi um movimento natural. Por que ele deu o pênalti nesse lance? Ou não acontece isso? Sempre eu vejo. Eu e a Rê, Marra, a gente estava conversando na maquiagem aqui antes de entrar, que a grande questão é, foi pênalti, não Porque foi deu pênalti? lá e não deu cá. Isso. O corintiano, ele tá no direito de reclamar porque ele já foi vítima de um lance muito parecido. Aquele do também. Piton? É isso, em 2020. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, a grande questão na Rê não é se a gente está falando que você tem que abrir uma brecha ou não na regra. Se a regra tá ali, O lance que o Corinthians sofreu com isso daí, a regra mudou no ano seguinte. Nessa época, até 2020, qualquer bola que batesse na mão era pênalti. 2021 pra frente, mudou a regra. Pode pesquisar aí. ela tem que ser interpretada. Mas o corintiano também ele tem total direito de reclamar, porque esse tipo de pênalti é marcado. Sim. A regra não é 100% cumprida, né? Sim, eu coloquei isso até no Twitter ontem. Eu falei assim, isso não é pênalti. O grande problema são os critérios da nossa arbitragem. Isso. Como que você fala para um corintiano que isso não é pênalti, mas que o pênalti que eliminou, o lance que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil em 2020 contra o América Mineiro é pênalti, que é muito pior. O lance que eliminou o Corinthians, o Piton tá correndo, tá de costas, Ele nem tá viu num a bola. movimento totalmente natural. Ele tá aqui, E a a bola bola bum. vem, bate aqui Nada e a marca um pênalti. Então, isso pra mim é surreal. E isso fica faltando ela difícil explicar a que gente mudou a justificar. regra. Eu vou ser sincera. Corrigiram. A gente tem a regra do jogo, mas a gente vê tanta falta de critério que pênaltis assim como esse ontem foi um pênalti que a gente já viu ser marcado. Sim. Nossa, várias vezes. E dá o direito do corintiano reclamar. Agora, um segundo ponto, Rê. O cartão amarelo do João Gomes. Porque tem a reclamação do torcedor do Flamengo do primeiro cartão e tem ainda e aí ele toma o cartão. E aí tem a reclamação também do corintiano que ele merecia ter levado o segundo, não é à toa, que depois o Dorival vai lá e tira ele, né? Exatamente. E a gente está vendo o lance do primeiro cartão. E o árbitro, quando ele tem convicção da falta e do amarelo, ele já vai para cima do jogador, ele já tira a mão do bolso e já aplica o cartão. O Braulio não faz isso. Ele demora. O Braulio demorou. Então a gente acredita que cabe o nosso entendimento que ele caiu na pressão. Pressão ou alguém VAR pode ter? Não Porque pode. não deve. Não, então, não pode, né? Não Na pode. teoria, o VAR não Mas, pode assim, ele demora interferir. tanto que dá margem para interpretação também de que Vamos. alguém sussurrou ali. Então, é uma dúvida que a gente vai ter. É. Porque da onde veio esse cartão? E pra mim, o primeiro lance é uma falta de jogo. Eu não vejo falta pra cartão amarelo nenhum. E o segundo, ele tá impedindo um ataque promissor? Aí o segundo, essa é a grande questão. Ele é o mata primeiro. a jogada, essa é a primeira falta. Você daria cartão? Não daria. Pra mim é uma falta imprudente, ele mata a jogada, mas não tem força média, intensidade média para alta, nada de cartão amarelo. E esse seria o Esse segundo, eu acho que até pelo critério que ele adotou, é uma entrada mais forte. Sim. Uma entrada muito mais forte. Ataque promissor, não. Não. Tá. Ataque promissor, não, porque a gente percebe que a defesa estava montada e você tinha ali um meio campo, Apesar uma dele falta ter que ocorreu. espaço para jogar, Ele tinha espaço. ainda não é configurado um ataque promissor. Pra mim, não. Tá. Mas a entrada foi mais forte. Então, eu não concordo com o primeiro amarelo. Eu acho falta de jogo, falta imprudente. E era começo de jogo, a gente tem que falar que os árbitros levam isso em consideração. Uma final. Agora, a segunda falta, Se eu tivesse até dado lá. entendo um cartão amarelo, sim. Eu vejo mais uma ação temerária, como a gente fala. Boa, ele Rê, balanceou. obrigada pela participação aqui no nosso Sport Center. Pode voltar para sua cabana, tá? Que você vai ficar morando aqui no nosso Ele balanceou. Eu dei aquele cartão que não foi cartão, deve ter conferido no intervalo. Então, esse aqui era pra cartão, não vou dar. estúdio o dia inteiro. Hoje pra gente o falar Marra mais vai sobre me essa aguentar final. mais tarde. Obrigada, Rê. A gente vai pro Obrigada. intervalo e depois a gente volta para falar mais. Bom, eles vão pro intervalo, eu vou também aqui. Então, vamos trocar de janela? Então, cara, esse jogo do Flamengo aí, vou te falar, eu acho que foi até bom. A gente conseguiu aí sair com o 0-0 na casa deles. Foi bacana ter saído com a derrota, o time jogou bem. Um jogador se destacando mais do que outros, teve alguns lances de perigo. Eu realmente gostaria muito que aquele chute do Davi Luiz tivesse sido gol, porque ele tava fazendo uma boa partida e não fez gol ainda com a camisa do Flamengo. E, pô, seria sensacional numa final, um chutaço daquele entrar. Eu acho agora que a gente vem aqui pro Maracanã para fazer o jogo decisivo com excelente chance de conseguir conquistar a Copa do Brasil.
E eu espero que isso aconteça de verdade. Quero que você comente aí a tua opinião, o que você pensa aí, o que você acha a respeito dessa partida, como que você se sentiu depois desse 0-0, se você concorda com o que eu tô falando, e eu realmente vou gostar muito de ver os comentários de vocês. Se inscreva no canal, estamos indo rumo a 2.000 inscritos, acione a notificação no sininho, o like no vídeo, aqui tá o QR Code do Pix, você pode mandar um Pix aí para dar um suporte aqui pro nosso canal. Qualquer valor vai servir, você escaneia com um aplicativo do seu banco, digita o valor que você quiser e manda, e realmente eu vou ficar muito grato se você puder fazer isso. Se você não puder ou não quiser, máximo respeito, só continue aí no canal assistindo e engajando. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.